E para isso, abra então a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Não vamos ler agora, mas daqui a pouco, versículos 11 a 22. Efésios, capítulo 2, 11 a 22. Nós estamos considerando e continuando a nossa reflexão sobre a comunhão na casa do Senhor. Reflexão que foi iniciada no ano passado. E nós relembramos que essa reflexão consiste nesses 3 pontos principais, naturalmente com os seus desdobramentos. As considerações iniciais que nós fizemos sobre a casa do Senhor, lembrando lá do Antigo Testamento, toda a evolução do conceito casa do Senhor, nosso chamado à comunhão cristã e os fundamentos da comunhão cristã. Esses são os 3 pontos principais dessa reflexão. Nós estamos considerando o ponto número 2, que é o nosso chamado à comunhão cristã. E nesse ponto nós estamos destacando 3 ou 4, melhor dizendo, aspectos relacionados ao nosso chamado. Primeiro, o significado e o propósito da comunhão cristã, que já fizemos. O segundo, a comunhão cristã como base da restauração da igreja. O terceiro, características da comunhão cristã. E o quarto ponto, o quarto aspecto desse segundo ponto, é a arte de cultivar a comunhão cristã, que ainda veremos. Nós, ao considerarmos o significado e propósito da comunhão cristã, nós vimos que a comunhão é iniciativa de Deus. A comunhão é iniciativa de Deus. Deus tomou iniciativa porque Ele é o principal exemplo da comunhão. E uma vez que ela procede do Senhor, a comunhão é pura. Aquilo que nós vivenciamos da parte do Senhor é algo sublime, algo puro, que ultrapassa qualquer tipo de ligação ou relação que nós temos no aspecto natural. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que agora que estamos em Cristo, a ninguém mais, dentro do contexto do corpo, consideramos segundo o ponto de vista humano. Ou seja, não mais nos olhamos, não mais nos tratamos, não mais nos consideramos a partir do ponto de vista humano ou com os olhos naturais. Porque a ligação que nós temos é maior do que aquilo que naturalmente poderia nos aproximar. E vimos que o propósito da comunhão cristã é possibilitar que nós vivamos a vida de santidade, porque é dessa maneira que nós seremos confirmados e aprovados na presença do Senhor. Porque custou caro fazer-nos um só corpo em Cristo. Nós sabemos o preço que foi pago. Fazer-nos um só, removendo as barreiras da inimizade entre os povos, entre as classes, removendo também os obstáculos para a verdadeira unidade, uma vez que somos diferentes, somos pessoas diferentes, e por causa desse alto custo da unidade, da comunhão, do fazer-nos um só, nós devemos valorizá-la. E devemos nos empenhar todo o nosso esforço para preservá-la e vivê-la de modo intenso. Então, isso significa que nós devemos celebrar a unidade que nos foi dada, que nos foi feita
por Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, aproveitando cada oportunidade que nós temos para estar juntos e abençoarmos uns aos outros. Quando consideramos a comunhão cristã como base da restauração da igreja, nós notamos que primeiro precisamos conhecer o plano de Deus, o plano original de Jesus para a igreja, porque é fundamental em nosso compromisso conhecê-lo, para que possamos nos comprometer de modo completo ou total, para que possamos nos esforçar pessoalmente para vermos a igreja restaurada aquilo para o que foi idealizada, criada pelo Senhor. Vimos ainda que precisamos assumir o ponto de partida da igreja primitiva, ou seja, como é que a igreja começou, como é que a igreja iniciou as suas atividades ou o seu ministério no mundo, cujo estilo de vida consolidado na comunhão os levava a viver segundo a vontade do Senhor e experimentar dessa maneira a manifestação da sua presença, do seu poder, cumprindo o seu propósito no mundo. Uma implicação prática disso, conforme vimos, é a vida de devoção a Deus, a vida de dedicação ou entrega ao Senhor, entendendo que para isso é necessário renunciar aos desejos egoístas e pagar o preço para que a comunhão com os nossos irmãos em Cristo prevaleça acima de outros interesses pessoais. Porque é na comunhão, conforme lemos em Salmo 133, versículo 3, é na comunhão do seu povo que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, tendo considerado alguns aspectos básicos do significado e propósito da comunhão, além da sua importância como base na restauração da igreja, chegou a hora de refletirmos sobre as características da comunhão cristã, o que faremos a partir desse texto bíblico que eu mencionei inicialmente. Mas antes de lermos o texto, quero fazer algumas considerações. Porque todos nós sabemos que na atualidade, mais do que em épocas passadas, há muitos males que afligem as pessoas. Há muitas inquietações, há muitos distúrbios. A gente classifica todos eles como males que afligem as pessoas na atualidade. Alguns desses são gerados por fatores externos, por circunstâncias externas, que estão fora do controle do indivíduo, mas a maior parte dos problemas interiores que as pessoas enfrentam, não somente os que estão listados aí no slide, a maior parte dos problemas interiores que as pessoas enfrentam está ligada à falta de relacionamentos significativos. Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Mas a própria comodidade e automatização da vida moderna supostamente deveria facilitar as interações, as relações pessoais, até mesmo na família, mas isso não acontece. Porque em lugar de libertar as pessoas para que possam desfrutar o prazer da convivência humana, as facilidades e a comodidade da automatização da vida moderna faz com que as pessoas se isolem ainda mais e carreguem sozinhas seus fardos e aflições. Está todo mundo conectado, mas ao mesmo tempo distante. E isso acontece dentro da própria casa, dentro da própria família.
onde o relacionamento significativo tem sido substituído pela interação virtual. Poucas coisas podem ser mais desoladoras para o ser humano do que a segregação ou o isolamento. E você sabe que essa é uma das técnicas dos perseguidores ou daqueles que mantinham pessoas aprisionadas, colocá-las em isolamento, chamada solitária. Dependendo da circunstância, o indivíduo fica doido, fica louco, fica perturbado por causa desse isolamento. E esse é o objetivo. Por quê? A solidão faz com que uma pessoa definhe. E ela pode definhar até a morte. Não sei se você se lembra ou se você chegou a ver, em 2019, mais precisamente no dia 3 de outubro de 2019, em vários meios de comunicação, foi veiculada a notícia sobre um pedreiro aposentado, alemão, que havia morrido e os vizinhos não perceberam. Isso não é o único, não é o primeiro caso, isso já tem acontecido. Mas o fato é que o cadáver desse homem, chamado Heinz, falecido com 59 anos de idade, permaneceu intocado no interior do seu apartamento. Morava nesse condomínio. Não foi noticiado qual era o andar em que ele morava, mas o seu cadáver permaneceu intocado por 8 anos dentro do apartamento, na cidade de Senden, na Alemanha, sendo descoberto por acaso, por causa de um incêndio. Ao seu lado estavam os restos mortais do seu cachorro, provavelmente morto de fome, literalmente, morreu de fome. A descoberta dos cadáveres foi feita pelos bombeiros, que arrombaram a porta quando estavam evacuando os moradores do prédio por causa do incêndio no último andar. A caixa de correspondência do pedreiro, do Heinz, estava lotada. Seu carro ainda estava estacionado na frente do prédio, porém ele não era visto desde 2011. Os vizinhos chegaram a notar um cheiro estranho vindo da porta da frente do seu apartamento, mas o proprietário do apartamento disse que aquilo era normal. Sabe por quê? Afinal de contas, o aluguel estava sendo pago normalmente. Acontece que descobriu-se que o pagamento era feito via débito automático. E como ele não tinha sido noticiado como morto, sua aposentadoria continuava sendo depositada normalmente na sua conta, né? De acordo com um jornal local, uma vizinha suspeitou que havia alguma coisa errada, porque estava acostumada a vê-lo com frequência. E falou isso com outros, mas ninguém se importou. Ela chegou até a chamar a polícia, mas os agentes da polícia disseram que não notaram nada diferente, não sentiram nenhum cheiro estranho na ocasião em que foram chamados, e deixaram o prédio, especialmente quando um dos moradores afirmou que o Heinz havia deixado o apartamento. E assim, então, permaneceu o cadáver por 8 anos.
Outros casos têm sido noticiados de pessoas que morreram e só foram encontradas e a sua ausência só foi percebida anos mais tarde. Eu já mostrei, inclusive, um outro caso semelhante na Inglaterra. Mas consegue imaginar essa pessoa, esse pedreiro, era desvinculado da família, inclusive, porque qualquer um de nós aqui, mesmo morando sozinho, que desaparecer por alguns dias, será procurado. Sua ausência será notada. Por quê? Porque mesmo que more sozinho, não está sozinho. Está em relacionamento com outras pessoas, está ligado a outras pessoas. Foi dessa terrível situação de alienação ou separação, principalmente no aspecto espiritual, que nós fomos tirados pelo Senhor Jesus Cristo. E aí entra então o nosso texto bíblico de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, que descreve essa nossa condição anterior a conhecemos a Cristo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez de ambos os povos, nesse caso, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo está falando de judeus e gentios. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, ou casa do Senhor, vivenciando essa comunhão. Essas aflições interiores de que falamos, muitas vezes estão relacionadas com experiências e práticas que nos marcaram de forma profunda em nosso passado. E elas podem ser consideradas como brechas que precisam ser fechadas para que nós sejamos completos, para que nós sejamos bem-sucedidos. E o que vem a ser uma brecha? Se você procurar no dicionário, eu quero apresentar
a definição do dicionário Silveira Bueno, brecha significa fenda, abertura ou oportunidade. Na nossa reflexão, nós vamos utilizar esse termo, ter em mente essa brecha, com a seguinte definição. Nós vamos caracterizá-la. As cores ficaram distorcidas aí, você não pode ler direito. Nós vamos caracterizar em nossa reflexão brecha como abertura ou ocasião para aflição, perturbação ou derrota no viver. Então, em nosso entendimento, brecha é uma abertura ou ocasião para aflição, perturbação ou derrota em nosso viver, o que se relaciona com esses males e aflições da humanidade. Então surgem algumas perguntas que são inquietantes e eu gostaria que tomássemos alguns minutinhos para discuti-las em grupos de 4 pessoas no máximo, para aproveitar melhor o tempo. Pode se mover, pode ser aí mesmo onde você está, só virando-se. Enfim, essas são as questões que eu quero que vocês considerem por alguns minutos. Está dando para ler? Primeira questão é: uma vez que nos tornamos novas criaturas em Cristo, conforme lemos em 2 Coríntios 5,17, essas brechas não deveriam ser anuladas ou fechadas automaticamente? Segunda questão: por que nos deparamos com a existência de anseios profundos em nosso ser que ainda não foram adequadamente satisfeitos? Terceira, há algo que nós ainda não experimentamos que pode nos tornar sadios e completos a partir do nosso interior, ou seja, de dentro para fora? Rapidinho, então, alguns minutos para você discutir essa questão em grupos de 4 pessoas, não mais do que isso, para aproveitar ou otimizar o tempo. Seja bem objetivo nas suas colocações.
Vou te dar mais 2 minutos. Muito bem. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para compartilhar pelo menos algumas respostas aí no grupo. Mas eu fico imaginando, especialmente em relação à primeira questão discutida, qual tenha sido a conclusão dos grupos. Porque é fato que essas brechas não são fechadas automaticamente. Tá? E a existência continuada dessas brechas em nossa vida, mesmo depois de nos convertermos, mesmo depois de termos nascido de novo, aponta para o fato de que há algo errado na nossa maneira de viver. E ao buscarmos respostas para estas indagações, e outras naturalmente que estejam relacionadas, nós precisamos olhar para o nosso interior e analisar as implicações de uma pergunta que é ainda mais inquietante. Sou eu tutor do meu irmão? Quando pensamos ou consideramos o nosso relacionamento como família de Deus, como membros do corpo de Cristo. Quero que você abra sua Bíblia também em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E na sequência em Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Em Atos 2, 42 a 47, lemos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Tendo em mente, então, o que nós já temos visto até aqui, vamos considerar 4 características essenciais da comunhão cristã, que é o nosso ponto de hoje. 4 características essenciais da comunhão cristã. Não sei se a gente vai conseguir ver as 4 hoje. Primeiro, a comunhão cristã corresponde ao que Deus nos criou e nos moldou para vivenciarmos. Deus nos criou e nos moldou para isso, ou seja, para vivenciarmos a comunidade. E é sobre essa verdade básica que se edifica uma igreja em células. Com a mudança de computador, as cores ficaram distorcidas, então talvez você não consiga ler adequadamente. E o que é comunidade? Novamente, se você procurar no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição: uma associação ou associação de pessoas que têm os mesmos objetivos. O conjunto de religiosos que vivem em comum no mosteiro. Essas são as definições básicas que você encontra no dicionário quando procura a respeito de comunidade. E essas definições influenciam nossa maneira de pensar quando falamos no corpo de Cristo, na igreja, a respeito de comunidade. Precisamos entender que a nossa definição, nosso entendimento de comunidade é vida em ligação com outros. Não está baseada apenas em interesses comuns. E nem está baseada em morarmos todos no mesmo lugar. Né? Temos uma cozinha em comum, enfim. É a ideia que muitos têm de comunidade. Nosso entendimento de comunidade é vida em ligação com outros. Pessoas que se tornam responsabilidade de outras, pessoas que se tornam responsáveis por outras. Isso é vida em ligação. Ao mesmo tempo que eu tenho alguém que é responsável, que zela pelo meu bem, eu faço o mesmo em relação a outros. E um sério erro dos que consideram a igreja como um programa, uma atividade, ou seja, tem a igreja apenas como uma atividade religiosa, é a sua cegueira em relação à importância de ser uma comunidade, onde este seja o estilo de vida normal. Porque é isso que nós olhamos, que vemos, aliás, quando olhamos para a igreja primitiva. E como ponto de partida nós temos o modelo da Trindade. A mais alta forma de vida no universo escolheu viver
em comunidade. Então isso deve falar alto a respeito da importância da comunidade. Porque se Deus fosse uma pessoa só, a característica principal seria poder. Se Deus fosse duas pessoas, então a característica que se destacaria seria o amor. Mas Deus é 3 pessoas em uma trindade. 3 pessoas em um. Então há comunidade. É claro que é um assunto muito extenso para considerarmos em tão pouco tempo. Mas a Bíblia é clara, embora você não encontre na palavra o termo trindade, a Bíblia é clara em descrever Pai, Filho e Espírito Santo como um. E, aliás, a oração de Jesus pela igreja, a oração de Jesus pelos seus discípulos, em João capítulo 17, é para que vivenciemos exatamente isso. Para que sejam um, disse Jesus, assim como nós somos, Pai. O único momento em toda a eternidade, quando a Trindade não viveu em comunidade, foi quando o nosso pecado quebrou aquela comunhão. Talvez assim você consiga entender um pouco mais o brado de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquela hora, Ele viveu aquilo que nós estávamos vivendo até encontrarmos Cristo. A alienação, a separação. Porque ali Ele sofreu o peso de condenação pelo nosso pecado. Pense, o único momento em toda a eternidade que Pai, Filho e Espírito Santo não viveram essa comunidade foi por sua causa, foi por minha causa. Para que nós pudéssemos ser trazidos para essa comunidade. Para que nós pudéssemos ser acrescentados a essa comunidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então a comunidade cristã corresponde àquilo para o que Deus nos criou e nos moldou. Deus nos criou para desfrutarmos plena comunhão. E essa comunhão foi quebrada pelo pecado. O pecado não afetou apenas a comunhão do homem com Deus, seu Criador. Afetou também a comunhão, o relacionamento do homem com seu semelhante. E hoje nós lutamos contra essas consequências. Mesmo tendo agora em Cristo essa nova vida, mesmo tendo agora em Cristo essa vivência, essa oportunidade de vivenciarmos a comunhão, a comunidade, nós lutamos com as consequências do pecado que nos rodeia. E aquilo que nos atrapalha ou impede de desfrutarmos plenamente essa comunidade, essa comunhão. O segundo aspecto é que a comunhão cristã nos distingue como membros da família de Deus. Muitos de vocês fazem parte ou são sócios em algum clube, alguma agremiação, alguma associação recreativa ou de outra natureza. Você desfruta da mesma condição de outros sócios. Você desfruta dos mesmos privilégios que outros sócios têm. Você desfruta
de dependências comuns a todos os sócios. Você, obviamente, também tem responsabilidades e obrigações comuns a outros sócios. Mas você não tem o que você experimenta no corpo de Cristo. Por mais que você seja amigo de outros sócios, por mais proximidade que você tenha com outros sócios, você não tem com nenhum deles a comunhão que você tem no corpo de Cristo. Porque a comunhão cristã nos distingue como membros da família de Deus. No Novo Testamento, em grego, a palavra família é oikeios, cuja raiz é oikos, termo que nós conhecemos ou estamos mais familiarizados, que também significa casa ou lar, para descrever a família de uma forma mais ampliada. Mesmo que durante a semana nós falemos com muitas pessoas, em nossas interações, no trabalho ou até mesmo na vizinhança, em geral, nós possuímos um oikos, ou seja, um círculo de intimidade que é menor do que o número de pessoas com as quais falamos ou interagimos. Então, quando pensamos no oikos, pensamos num grupo que é menor, um grupo relativamente pequeno de pessoas que possuem um relacionamento próximo ou íntimo umas com as outras. Pessoas que estão em ligação ou proximidade umas com as outras. De modo geral, essas pessoas vão ter um contato mais consistente ao longo da semana, ainda que de modo picado ao longo dos dias da semana, de pelo menos 1 hora, em todo o mundo. O oikos, ou esse círculo de pessoas, é uma parte fundamental da vida de cada pessoa. É bem verdade que há pessoas com distorções ou disfunções que são limitadas no que diz respeito a estabelecer e cultivar relacionamento com outros. Então, consideramos que são pessoas que têm uma condição relacional doentia e, portanto, essas pessoas têm um oikos limitado, ou seja, elas se relacionam com muito poucas pessoas de modo significativo. Mas sempre foi plano de Deus que nós vivêssemos em família. Cada um de nós. Deus não nos criou para sermos sozinhos, para estarmos isolados. Salmo 68, versículo 6, afirma isso, que Deus coloca o solitário em família. Deus faz com que o solitário habite em família. E da mesma forma que a sua família natural significa muito para você, é bem verdade que há exceções, no caso de muitas pessoas que não têm esse relacionamento significativo com família, assim também o seu oikos na família de Deus, ou seja, o seu círculo de relacionamentos próximos, íntimos na família de Deus, é de grande importância e deve ser valorizado. Na sua família, é pouco provável que você possa ter contato íntimo com mais de 15 pessoas, ainda que seja uma família numerosa, ainda que tenha uma parentela grande, ampla. Geralmente é com menos. Além disso, se a família se torna grande demais, para que se passe tempo de qualidade uns com os outros, não se vivencia essa proximidade. Bom, Jesus escolheu viver em comunidade
com 12 homens, de uma forma especial. Claro que pelo pouco tempo de que dispunha, apenas 3 anos, essa vivência foi intensa. Todos os dias estavam juntos, andavam juntos, comiam juntos, dormiam juntos, enfim. Em poucas ocasiões, Jesus estava sozinho ou separado deles. E as avaliações a respeito do maior tamanho que uma comunidade, nesse sentido, pode ter, gira em torno de 15 pessoas. Porque é uma questão de intimidade entre as pessoas. Porque 2 pessoas, para interagirem e comunicarem-se adequadamente, elas têm entre si, elas necessitam 2 linhas de comunicação. Não é? Ou é uma só? Se for alguém que fala demais e suprime, sufoca o outro, né? Acaba sendo uma só. Mas, para que haja uma interação correta, uma comunicação adequada, são necessárias 2 linhas de comunicação. 4 pessoas têm entre si 12 linhas de comunicação. Certo? Para que todas possam interagir, comunicar-se entre si igualmente. Tá? Quantas linhas de comunicação são necessárias para 10 pessoas? Quem é bom de matemática? Você vai ficar até amanhã somando aí. Tem uma ideia? 4 pessoas, para terem essa interação entre todos, essa comunicação adequada entre todos, precisam de quantas linhas de comunicação? 12? Não, 12 a gente já viu. Desculpe. 10 pessoas. 90. Sabia? 90 linhas de comunicação são necessárias para que 10 pessoas tenham uma adequada interação entre si. 15 pessoas necessitam de 210 linhas de comunicação. Agora, como é que a gente chega a esse resultado? Vou te passar a fórmula, muito fácil. Aí está a fórmula. Você pega o número de pessoas, multiplica pelo número de pessoas, subtrai o número de pessoas. Vai resultar na quantidade de linhas de comunicação que elas precisam para interagirem umas com as outras de modo pleno. Tá? Agora ficou fácil, né? Isso. Ocorre que, ultrapassando 15 pessoas, fica muito difícil, se não impossível, haver essa comunicação plena, essa interação plena entre todos. Havia muita gente que seguia Jesus. Na verdade, multidões seguiam Jesus. Mas dentre aqueles que seguiam Jesus, inclusive que estavam de forma mais constante com ele, ele separou aqueles 12 homens. Por que não foi mais do que isso? Com ele o grupo era formado por 13 pessoas. Por que não foi mais que isso? É claro que não há um número, não há uma magia nesse número.
mas tem a ver com essa interação, porque Jesus não se relacionou com eles em via de mão única. Ou seja, dele para eles. Mas também havia essa direção deles para ele e deles entre si. A interação não era apenas de Jesus para eles, como mestre, ensinando, mas deles para ele e deles entre si, uns para os outros. Então Jesus escolheu essa comunidade de 12 homens para relacionar-se de uma forma significativa e para, de modo efetivo, influenciar a vida deles. Na verdade, treiná-los. Você sabe que dentre esse grupo havia um subgrupo de 3 que eram mais próximos, mais íntimos do Senhor: Pedro, Tiago e João. Entre os 12, esses 3 se juntaram a ele em ocasiões especiais, vivenciaram com ele momentos especiais e se constituíram, por assim dizer, um núcleo dentro do grupo maior. Dentro do nosso ECOS, ou seja, do nosso círculo de relacionamentos significativos, de ligação, sempre há relacionamentos especiais que se formam entre os participantes ou envolvidos. E nós tiramos proveito disso em nossa vivência como célula, em nossos relacionamentos a partir da célula. É claro que não podemos esquecer da tentativa de Satanás destruir Jesus através da comunhão, através da traição de Judas, destruir a comunidade dos discípulos a partir de dentro dessa própria comunidade, porque era um deles que se tornou usado pelo inimigo para essa destruição. O sacrifício de Cristo na cruz deu origem à igreja, ainda que a igreja não tenha iniciado a sua atividade, senão o seu ministério, senão no dia de Pentecostes, mas o sacrifício de Cristo na cruz foi que deu lugar, deu origem a esse nascimento. E é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. É um lembrete do lugar e do preço que foi pago por Cristo para o nascimento, o surgimento do seu novo corpo, que é a igreja, que somos nós. E assim como Jesus foi batizado no Jordão, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo naquela experiência do Jordão, para iniciar o seu ministério público, a igreja também precisava ser revestida com esse poder, batizada no Espírito Santo, o que aconteceu no dia de Pentecostes, para iniciar seu ministério, que é a continuidade do ministério de Jesus. Mas havia necessidade de experimentarem um ingrediente antes que aquele batismo de fogo pudesse acontecer. Eles precisavam tornar-se uma verdadeira comunidade. Você se lembra de ter lido, naturalmente, né, nos evangelhos, diversas ocasiões em que eles divergiram entre si. Numa dessas ocasiões, eles estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino. E a discussão chegou a tal ponto, Jesus sabia disso, Jesus percebia isso e por isso falou o que disse nessa ocasião. Mas essa divergência entre eles, essa disputa entre eles, chegou até o ponto de uma mãe interceder pelos seus 2 filhos.
Senhor, permite que no teu reino um se sente à tua direita e um se sente à tua esquerda. Mãe é mãe, né? Mas Jesus deixou bem claro que na unidade da comunidade do seu reino, não há lugar para grandeza, não há lugar para exaltação, senão para o reconhecimento que decorre do serviço. Por isso Jesus disse: se alguém quer ser grande, seja o menor, seja o servo de todos. Bom, antes que fossem revestidos pelo Espírito Santo, eles precisavam vivenciar isso. Nós sabemos que depois da ressurreição, Jesus ainda permaneceu outros 40 dias com eles, até ser elevado aos céus. E eles permaneceram juntos até o dia de Pentecostes, até que se cumprisse o dia de Pentecostes, chegasse o dia de Pentecostes e se cumprisse a promessa do Senhor. Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. Então, eles ficaram num período de espera de 10 dias. Certo? Agora, imagine, se por 10 dias nós nos reuníssemos aqui, sem uma agenda, sem alguém à frente para conduzir ou falar algo. Eram 120 pessoas. O que aconteceria? Hoje, provavelmente, muitos ficariam teclando. Vamos considerar que isso não esteja disponível. O que faríamos? 10 dias nos encontrando aqui, todos os dias, sem uma agenda. Você ficaria entediado? Você acha? O que aconteceria naturalmente? Conversa. Mas qualquer conversa? Pensa rápido para a gente encerrar. Não vai dar para continuar as 4 características. Certamente comeríamos, né? A galera ia embora. Mas o texto diz que eles perseveravam. E Jesus disse para eles: permaneçam e esperem até que sejam revestidos do alto. Eu sei que hoje alguns teriam exatamente esse posicionamento. Não está acontecendo nada, né? Mas pense no que seria mais natural ocorrer. Naquela altura, não. Não. Sim, mas veja, não havia uma agenda de alguém falar, tá? Ou uma escala para alguém falar cada dia. Eles simplesmente deviam estar juntos. E o que aconteceria se a gente estivesse nessa condição? Ninguém aqui à frente, mas todos nós juntos aqui durante 10 dias, ou nos encontrando diariamente por 10 dias.
Naturalmente se formariam grupos. As características de liderança, sem sombra de dúvida, seriam observadas, né, ou se despontariam. Mas, naturalmente, se não tivéssemos uma agenda e devêssemos estar aqui, formariam-se grupos para uma interação mais próxima, mais significativa, para que pudéssemos nos conhecer melhor. Entende onde eu quero chegar? Antes, tendo a presença de Jesus, estavam habituados, acostumados a olhar para Ele e esperar dele. Mas agora, não tendo isso, sem dúvida, eles se voltavam, ou se voltaram, uns para os outros. E era tudo que eles precisavam vivenciar antes de serem cheios com o Espírito Santo. Aprofundar o seu relacionamento uns com os outros. Finalmente eles estavam em comum acordo. E aí então cumpriu-se o dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que mediante aquela manifestação, e havia muita gente de vários lugares em Jerusalém para as festividades, uma multidão correu para aquele lugar, por causa da manifestação das línguas, do som como um vento impetuoso, e os ouviram falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2. Quando Pedro terminou de falar a mensagem que ele transmitiu, eles perguntaram: que faremos diante dessa palavra que ouvimos? Então Pedro disse: arrependam-se, creiam no Senhor e recebam o Espírito Santo. Sejam batizados e recebam o Espírito Santo. A Bíblia diz então que naquele dia, em resposta à mensagem ministrada, quantas pessoas se converteram? 3.000. O lugar onde eles estavam não cabia. Eles estavam um grupo de 120 pessoas. Você vê isso no capítulo 1 de Atos. O que foi que fizeram? Correram para alugar o estádio de Jerusalém. O maior salão que havia em Jerusalém. Foi? E o melhor sistema de som disponível. Não foi isso. Nós sabemos que não foi isso. Porque o capítulo 2 descreve o que eles fizeram. Foram para as casas. E os grupos se arranjaram nas casas. E nas casas eles faziam aquilo que nós lemos em Atos capítulo 2. Perseveravam em oração, comiam suas refeições em conjunto, com alegria, com simplicidade de coração, partiam um pão, que é a celebração da ceia do Senhor, contava com a simpatia de todo o povo, espalhados pela cidade. E isso foi natural. Não foi uma estratégia que o Senhor tinha dito
para eles fazerem, utilizarem. Olha, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, muita gente vai crer no seu testemunho, então vocês vão para as casas e se reúnam com esse pessoal. Mas com eles vivenciaram essa comunidade. No tempo de espera pelo cumprimento da promessa, isso se consolidou. Então, naturalmente, quando aquela multidão atendeu o apelo da palavra de Deus, foi isso que fizeram. Mas nós vemos Satanás agindo para romper esse espírito de comunidade logo no início da igreja. Porque as cartas do Novo Testamento nos descrevem como isso aconteceu. Nós vamos continuar posteriormente. Como que Satanás agiu para destruir ou tentar destruir essa comunidade que eles estavam vivenciando? Amém? Pense nisso nesses dias. A comunhão cristã corresponde àquilo para o que Deus nos criou e moldou para vivenciarmos. Deus nos criou e nos moldou para vivenciarmos a comunhão cristã. Então, quando nós a vivenciamos, nós estamos vivendo aquilo para o que fomos criados por Deus. E nisso somos satisfeitos, realizados, completos. A comunhão cristã nos distingue como membros da família de Deus e nos proporciona algo que nenhum outro tipo de relacionamento ou associação humana nos proporciona. Então é algo de valor, é algo que devemos valorizar. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pelo privilégio de sermos trazidos para a comunhão. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é por mérito nosso, não é por merecimento nosso, mas porque um dia compreendemos o sacrifício de Cristo por nós e nos voltamos para Cristo. E nascidos de novo, fomos introduzidos nessa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a compreender essas características e outras que vamos ainda considerar. Ajuda-nos a compreender as implicações dessa comunhão, desse chamado que temos para vivenciarmos a comunhão. Ajuda-nos a desfrutá-la, Senhor, como o Senhor planejou e preparou para que a desfrutássemos. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração no decorrer desses dias, nos ajude a ver essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço forte nos irmãos e aproveite ao longo da semana as oportunidades para desfrutar essa comunhão.